Essa semana, com o tema das grandes perguntas da Bíblia, tenho recebido sugestões e desafios com o tema. Você também pode mandar sua pergunta, eu vou contemplar e vou me sentir muito abençoada da sua participação. E eu aguardo então lá nos comentários do YouTube. E então você vai me ajudar a enriquecer cada vez mais esse ministério de meditação diária. Hoje, o livro de Tiago, no Novo Testamento, ele traz 3 perguntas e cada uma delas acompanha imediatamente as suas respostas. Veja que praticidade, que oportunidade para solucionar 3 situações que acontecem diariamente e na vida de todos nós. Vamos, pois, a Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que vai nos dizer assim: Entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Esse livro, o livro de Tiago, não se preocupa com complexas questões teológicas, nem com as grandes doutrinas do cristianismo. Um livro de grande utilidade porque busca traçar uma conduta adequada para os filhos de Deus. Vimos, inclusive, que alguns estudiosos o denominam de Provérbios do Novo Testamento. São preceitos para a vida e os ensinamentos para uma caminhada inteira na presença de Deus. Um dos primeiros assuntos da epístola de Tiago é a oração, no capítulo 1, versículo 5. O último assunto também é oração. De forma como se inicia, assim a epístola é concluída. As informações naquela época que nos chegaram fala de Tiago como um homem dedicado à oração. Testemunhas de sua vida disseram que seus joelhos se calejaram pelos longos períodos dobrados em oração. Não é de se estranhar, portanto, que os limites do seu livro sejam a oração. O autor do livro foi um homem que orava. O trecho em foco se inicia com 3 perguntas. Há alguém sofrendo? Há alguém alegre? Há alguém doente? Essas perguntas abrangem 3 tipos de pessoas: o sofredor, o feliz e o enfermo. A resposta a cada pergunta é a mesma. O que sofre deve orar, o contente deve orar, o enfermo deve chamar alguém para orar por ele. Assim, vemos as 3 ocasiões para a oração: na tristeza, na alegria e na enfermidade. Evidentemente, não se exclui como momento de oração as ocasiões de normalidade, mas estas circunstâncias específicas são os extremos da vida: a alegria, o sofrimento, a alegria e a perda da saúde. Aflito, ore. Como reagimos no sofrimento? Com murmuração? Com desespero? Com inquietação, presumindo que Deus nos abandonou? Aqui temos várias perguntas. A recomendação bíblica é orar para levar a aflição a Deus. Os momentos de angústia devem nos impulsionar para junto do Senhor e não para nos afastar dele. Lembremos, pois, o Salmo 40, versículo 1, quando ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou seus ouvidos para mim, e ele me ouviu. Se você está contente, é a segunda pergunta: cante louvores. Não pensemos que se trata de fazer um solo vocal,
mas sim de expressar o nosso agradecimento ao Senhor através de cânticos. A gratidão cantada. Os momentos de alegria são ocasiões para orarmos e louvarmos ao Senhor. Há aqueles que só se recordam de Deus nas aflições. Não devemos estranhar se o Senhor lhes permitir grandes tribulações. É a única maneira de ser lembrado por eles. Aprendamos, pois, a louvar e a orar quando tudo nos vai bem. As orações do sofredor e do jubiloso são individuais. A pessoa as faz sozinha e muitas vezes, como nestes casos, por si. Agora, Tiago mostrará a oração em grupo e intercessória. Está alguém doente? Chame os anciãos da igreja. O termo grego é presbíteros. Chame os presbíteros da igreja. Quando alguém não consegue reagir por si mesmo, tamanha sua prostração, a fé e a ação amorosa dos amigos serão capazes de ajudá-lo. Numa ocasião assim, 4 amigos carregaram um homem até Jesus, vencendo obstáculos físicos e sociais. Assim, chega a cura e salvação, como diz Marcos 2, do 2 ao 5. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, tendo recebido dele a incumbência de proclamar seu evangelho. Isso inclui o livramento de tormentos. A enfermidade é um tipo de tormento, de inferno espiritual que a palavra de Deus pode curar. Aqui vemos um procedimento dos líderes da igreja em que cuidadores espirituais buscam Deus pelo enfermo e se envolvem a favor da sua restauração psíquica, física e espiritual. A recomendação é que unja com óleo em nome do Senhor. Muitos não gostam da prática da unção do óleo, a gente respeita, mas é uma orientação bíblica e se você tem liberdade, pode fazer em nome do Senhor, porque o Senhor é quem realmente vai curar o enfermo. Quero falar aqui sobre que nem todas as pessoas serão curadas fisicamente. Os crentes têm o privilégio de orar pelo doente, independente do que vai acontecer. Como eu disse anteriormente, quem está à frente da cura é o Todo-Poderoso, nosso grande Deus. Mas oração é a nossa responsabilidade, nós não podemos encolher nossas mãos ou deixar de dobrar os nossos joelhos em favor de todas as pessoas que nós conhecemos e até muitas que nós nem conhecemos e que temos orado e que temos clamado e que devemos continuar orando e clamando. Tiago, pois, recomendou que os presbíteros da igreja orassem pelo enfermo. Os dons de cura estão disponíveis para os crentes exatamente para esse propósito. Eu já quero aqui caminhar para agradecer a Deus, conselhos tão práticos, tão simples e que estão ao nosso alcance. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Que Deus nos abençoe e que essas 3 perguntas com essas 3 respostas façam toda a diferença no nosso dia. Receba um grande abraço da pastora Betinha. Que Deus nos abençoe. Amém.